Pois bem, ontem foi um dia muito derrotas expressivas e doloridas para o governo no Congresso Nacional. A gente voltou ontem a uma situação que a gente tinha lá no começo do governo Lula. Lembram-se? Quando o governo Lula teve derrotas terríveis antes de começar a organizar a sua base, antes de entregar fatias grandes do governo para o Centrão e, com isso, montar uma base e achar que estava consolidado nessa base, voltou-se àquela situação. Né? Porque tem a base, entregou o governo, entregou os cargos, entregou as emendas, mas continua sem os votos. Olha que impressionante. Então, foi derrubado o veto das saídas temporárias. Então, tinha sido aprovada aquela lei do fim das saidinhas, como a extrema-direita e a direita chamam, que é o direito dos presos de fazerem saídas temporárias das prisões, tinha sido aprovada por recomendação do Lewandowski. O Lula vetou e ontem foi derrubado o veto, 366 a 137. Gente, não adianta ficar falando que é só bolsonarista. Não tem. Bolsonaristas são mais ou menos isso aí. Está vendo o 137, que é a base da esquerda do governo? É mais ou menos o tamanho da base bolsonarista. 366 é a direita, é a extrema-direita, é o bolsonarismo, mais a direita, mais o centrão. Né? Número realmente impactante. Veto das fake news. Agora é o contrário, né? Não se tratava ali para eles de derrubar, mas para manter o veto. 317 a 139. Um pouco menor a votação, mas ainda muito expressiva. 317 votos para manter as fake news. Então, o bolsonarismo não é o bolsonarismo, gente. É o bolsonarismo e o lirismo. É Bolsonaro e Lira. É Bolsonaro e o Centrão. E aqui, Rebeca, é um negócio dramático, porque a gente viveu a ilusão de que tinha uma união nacional contra as fake news, exceto os bolsonaristas. Tem coisa nenhuma. Né? A direita tradicional também quer a farra das fake news. Então, havia uma previsão de prisão de até 5 anos para quem espalhasse fake news, acabou, não tem mais esta previsão. Você levantou o dedo, Rebeca? Fala. Não, eu levantei para falar sobre esse caso das saídas temporárias, né, Mauro? Eu quero só fazer um adendo, porque a gente sabe muito bem qual que vai ser o final dessa história, né? A gente sabe muito bem para quem que é essa lei, para quem que essa lei foi criada, para quem a quem essa mudança vai atingir. Eu lembro a vocês que na última semana isso repercutiu em quase todos os sites, em todos os sites aqui do Brasil, de um homem que foi inocentado depois de passar 10 anos preso, Mauro, acusado de ter cometido estupro, né? Ele foi reconhecido pelo reconhecimento facial, ele ficou 10 anos. Imagina você ser inocente, não ter cometido um crime e ter passado 10 anos dentro de uma cadeia, que não é nada fácil. E depois, né, por exames de DNA, 10 anos depois, foi comprovado que ele era inocente. E esse homem era um homem negro. Era um homem negro que ficou preso injustamente. Agora, imagina, eu acho que essa questão das saídas temporárias, ela precisa ser discutida. Eu não acredito que ela tenha que ser para todos os casos. Eu acho que a gente precisaria definir caso a caso em relação às saídas temporárias, mas se a gente não consegue definir caso a caso, eu não acho que tinha que vetar. Né? Porque tem muita gente, a gente sabe como é o sistema judiciário, tem muita gente que não cometeu crime, tem muita gente que cometeu crime leve. Claro que há exceções, eu não estou aqui generalizando, mas é um assunto muito complicado para a gente decidir assim, sem ter uma discussão mais profunda com toda a sociedade. Eu não sei o que te parece, mas é isso aí. É chocante, é um absurdo. É um absurdo, mas mais uma vez, não é apenas o bolsonarismo e a extrema-direita. A direita tradicional, vou mostrar, inclusive, alguns votos surpreendentes, né? É uma coisa desumana. A lei das saídas temporárias é uma lei da época da ditadura militar, gente. Não foi o PT, não foi a esquerda, né? Não. É uma lei da ditadura militar que existe desde 84. E ela está voltada originalmente, especialmente para a época de Natal e Ano Novo, quando você tem a permissão de saída dos presos para irem comemorar Natal e Ano Novo com suas famílias. A lei foi regulamentada, então, em 84, só é concedida, ou só era concedida até agora, a pessoas em regime semiaberto, que não foram condenadas por crime hediondo, que resultaram em morte, e a pessoa poderia deixar a unidade prisional 5 vezes por ano, no máximo por 7 dias.
E tem uma série de regras que precisavam ser respeitadas, tá? Sim, teve gente que durante a saída temporária cometeu crime? Teve. Mas e aí? Né? Isso parece aquela coisa de sala de aula, né? Um ou dois fazem alguma bagunça na sala de aula e a professora pune a sala de aula inteira porque um ou dois fizeram. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Né? Então, tem diretor de banco, muitos, que são ladrões. Não tem? Tem. Então vamos fechar os bancos? Né? Vamos impedir os bancos de ter diretores? Né? É um absurdo. Essa decisão é efetivamente um grande absurdo e é uma bomba relógio. Isso vai levar a rebeliões nos presídios. Logo, logo, Ricardo Lewandowski tem advertido em relação a esse tema. Então, saídas temporárias derrubadas, fake news liberadas, mantidas. Houve mais um veto derrubado, que é o veto para temas vinculados ao orçamento desse ano. Esse é um veto também das fake news, é um negócio chocante. Foi derrubado por 309 a 107. O que é isso? Tem uma série de previsões que a direita e a extrema-direita haviam colocado no orçamento, que são verdadeiras fake news, e que o presidente Lula vetou. Então, por exemplo, eles tinham colocado no orçamento que não pode dar dinheiro do orçamento para ocupação. Ocupações de terra, ocupações urbanas. Não pode dar... Bom, nunca teve previsão no orçamento de dar dinheiro para isso. Que não pode dar dinheiro do orçamento para ações para influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. Nem existe opção sexual, né, Rebeca? Nem existe. As pessoas não têm uma opção sexual, é orientação sexual, mas vale tudo, né? Então... eles partem da crença, né? Eles não partem de uma... É aquilo que eu falei, não partem de uma discussão, de um entendimento, de uma análise científica, eles não estão nem interessados em dialogar com essa parcela da população, né? Se baseiam nos achismos e na sua ideologia. É muito complicado lidar com esses homens aí, Mauro. Aí tinha uma outra previsão que eles tinham aprovado, a direita mais, a extrema-direita, no orçamento, que não pode ter dinheiro no orçamento para ações com o objetivo de desconstruir o conceito de família tradicional, papai, mamãe, filhinho. Nunca teve, né? Isso no orçamento, nunca tinha, né? Essa previsão. Depois, não pode ter no orçamento dinheiro para cirurgia em crianças para mudança de sexo, nunca teve essa possibilidade. E, finalmente, não pode ter no orçamento dinheiro para a realização de abortos, exceto em casos previstos em lei. Bom, como se o orçamento tivesse dinheiro para realizar aborto ilegal, vamos dizer assim. Não tem, né? Tudo fake news. O Lula vetou. Eles foram lá e derrubaram todos esses vetos. Todos esses vetos. É verdadeiramente... Porque é o seguinte, não importa aí a verdade, né? O que importa é a luta política ideológica no interior da sociedade. E nesta luta política ideológica, o fato é que a direita e a extrema-direita estão aliadas. Derrubaram por 309 a 107. O governo obteve apenas uma vitória, que foi uma vitória vinculada também ao tema do orçamento, mas é uma vitória menor, na verdade, é até difícil caracterizar como vitória. Porque é o seguinte, o Lula havia vetado um calendário que os parlamentares tinham aprovado para empenho para pagamento das emendas, que tinha um cronograma, o governo precisa pagar tanto de emenda até tal mês e tal, de tal maneira que os empenhos fossem todos feitos até o final do primeiro semestre. O Lula vetou, e aí o veto foi mantido por 244 a 177. Mas o veto foi mantido depois que já tinha tido um acordo, quer dizer, o governo vai fazer o cronograma que estava, né? Só não quer que esteja escrito na lei, mas garantiu que vai fazer. Então, a manutenção desse veto não muda muita coisa do ponto de vista concreto, né? Não muda muita coisa. Bom, no caso de derrubada de veto, então, assim, funciona assim, gente. Primeiro vota na Câmara, porque é o Congresso que derruba ou mantém. Então, no caso de manutenção de veto, vamos lá ver o veto das fake news.
Se a Câmara mantém o veto, não vai para o Senado, porque está mantido o veto. Então, só vai para o Senado se a Câmara derruba. Aí para o Senado confirmar ou não. Se o Senado não confirma, o veto não é sustentado. Então, no caso das saídas temporárias, vejam, a Câmara derrubou o veto por 314 a 126, aí foi para o Senado. Olha o número do Senado. O Senado que no ano passado a gente dizia que era a Câmara de preservação do governo Lula. Caiu por 52 a 11. Chocante o número do Senado. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho dessas derrotas, para início do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, precisa de 342 votos. Eles tiveram, como deu para ver ali na votação das fake news, 317, muito perto dos 342. Né? 342 menos 317, 25 votos apenas para conseguir o impeachment. E no Senado, porque o processo de impeachment aprova o início do processo na Câmara e, de fato, quem aprova ou não o impeachment é o Senado por maioria. 52 a 11 foi a votação das saídas temporárias, ou seja, teria larga margem, em tese, para aprovação de um pedido do impeachment. Vamos lá ver como é que foi o cenário da votação. Vamos começar aqui pela saidinha. Pela saidinha. Então, quem foi não quer dizer não manter o veto. Sim, o azulzinho é manter o veto, é apoiar o veto do presidente Lula. Vejam lá, então foram 314 votos para derrubar o veto, que é o que aconteceu na Câmara, e 126 para manter. Olha lá o PT, 59 votaram para manter o veto. Um parlamentar ou uma parlamentar votou para derrubar o veto do Lula. Caí para trás, Rebeca, quando eu vi. Maria do Rosário, que é pré-candidata do PT à Prefeitura de Porto Alegre. Maria do Rosário votou para derrubar o veto. Não sei se a explicação dela é porque ela é da mesa da Câmara, não sei qual é a explicação, mas realmente é incrível esse voto dela. Incrível esse voto de Maria do Rosário. Não sei se ela votou errado, apertou o botão errado, né? Não teve nenhuma notícia do lado dela, ou alguma explicação de Maria do Rosário para esse voto, que é, de fato, incompreensível. Deixa eu até ver aqui no perfil dela no Twitch, Maria do Rosário, deputada Maria do Rosário, deixa-me ver. Deputada Maria do Rosário, deixa-me ver aqui. Bom, eu vou achar daqui a pouquinho o perfil dela para ver se tem alguma explicação para esse voto estranhíssimo da deputada Maria do Rosário a favor do fim das saidinhas. Inexplicável. A Miriam Marques diz, só pode ter votado errado, não é possível, gente. Olha... A Tony Vaz... Fala, Mauro, pode falar. Se ela votou errado, isso teria alguma nota dela aqui, né? Não tem. Não tem nota nenhuma dela no perfil dela no Twitter dizendo que ela votou errado, alguma coisa assim. Tá? Não tem. Vamos ver que explicação tem hoje para esse voto de Maria do Rosário. Surpreendentemente, o Aécio Neves votou a favor do veto, das saidinhas, e aí vejam lá ali a composição, né? PT 59 a 1, PSOL 13 a 0, PDT, a maioria do PDT votou para derrubar o veto. A maioria do PDT votou para derrubar o veto. O PCdoB 7 a 0, para manter o veto, claro. Deixa-me ver ali quem mais. O PSB, olha o racha, Partido Socialista Brasileiro. 5 para manter o veto, 3 para derrubar o veto. Aí, na direita, a extrema-direita, é aquela coisa, né, extremamente majoritária. O Avante, 4 a 3, o Avante está na base do governo. Cidadania, 4 a 0. MDB, base do governo. MDB é base do governo. 21 votos para derrubar o veto, 5. Bom,
Todo mundo aí é a base do governo, né? O PL não é 88-0, mas o Podemos é 7-1, o PP é a base do governo, 43-0. O PSD de dado do Pacheco é base do governo, 29 para derrubar o veto, só 12 para manter, né? O PV é da frente do PT e PCdoB, 4-0 para manter. Rede votou, o Gadelha votou para manter o veto. Olha lá, republicanos na base do governo, 30-3. União Brasil, base do governo, 54-1. Solidariedade, 3 votos para derrubar, 1 para manter. Então, esse é o cenário, né? A base do governo, exceto a esquerda, votou toda ela para derrubar o veto. Mauro Lopes. Vamos ver. Vamos ver agora como é que foi a votação no Senado. No Senado, 4 senadores do PT votaram para manter o veto, 1 votou contra, Fabiano Contarato. Será que ele votou errado também? Acho que não, viu? Acho que não votou errado, não. O Fabiano Contarato votou para derrubar o veto. Veja, o cenário no Senado é desesperador, né? Praticamente, olha lá, quem votou contra? 3 do PSD, 1 sem partido e 3 do MDB. O resto, todo da base do governo e da oposição votou para derrubar o veto. Vamos ver no caso das fake news, né? As fake news tão grave quanto, né? Do liberou geral das fake news. Então, olha que dramática esta votação em relação às fake news. Então, foi 317 para manter o veto do Bolsonaro, ou seja, liberar fake news, e 139 contra. Olha aqui, alguns destaques da votação para manter o veto do Bolsonaro. Ninguém menos que o presidente do MDB, que é da base do governo, Baleia Rossi. Olha outro ali, ó, o Antônio Brito. Por que Antônio Brito é importante destacar? Porque o Antônio Brito, do União Brasil da Bahia, ele é pré-candidato à presidência da Câmara com simpatia do Planalto. Outro que, em tese, teria alguma simpatia do Planalto para ser presidente da Câmara é o Marcos Pereira, da Igreja Evangélica, do Republicanos de São Paulo. Também votou para manter o veto do Bolsonaro. Olha só, gente, é realmente impressionante. Aqui o PT votou unido, 65 para derrubar o veto, o PSOL, né, tradicionalmente vota unido, 13-0 para manter, o PV 5-0, para derrubar o veto do Bolsonaro, o PDT melhorou, 14 votos para derrubar, 2 para manter, quem mais? O PCdoB manteve 7-0, agora, olha, para manter o veto do Bolsonaro, não foi só o bolsonarismo, não, é isso que eu estou dizendo, é a direita. 21 votos do MDB para manter, 88 do PL, esperado, Podemos 11, do PP 42-1, do PSD, pois é, o PSD do delegado Alexandre da Silveira, ministro das Minas e Energia, PSD do Pacheco, 37 votos para manter o veto do Bolsonaro, apenas 3 para derrubar. Republicanos, da base do governo, 40-0. União Brasil, da base do governo, 51-0. Realmente, assim, é a demolição da base do governo. A demolição da base do governo. Não foram só essas derrotas ontem, não. Houve mais uma derrota, e aqui com uma tinta até dramática, porque é o seguinte, isso não estava na votação. Não estava previsto para votar ontem, não estava na pauta, foi incluído como item extra já no final da sessão, pela articulação da bancada da bala, que foi votar um PLD, um projeto de decisão legislativa, né, um projeto legislativo para suspender trechos da lei aprovada, enviada para o Congresso e aprovado ano passado, de restrição da lei, decreto, né? Decreto que o Flávio Dino articulou e o Lula assinou no ano passado para restringir posse de armas. Então, no ano passado, todo mundo lembra, né?
teve grande alarde, né? O Lula assinou um decreto preparado pelo Flávio Dino para restringir, trazer restrições ao porte de armas. Eu falei votado no Congresso? Não chegou a ser votado no Congresso. Aí ontem foi aprovada esta resolução legislativa, né, porque o decreto não foi votado no Congresso, mas tem uma resolução legislativa que suspende trechos deste decreto. Uma derrota brutal também do governo, porque não estava nem na pauta, não tinha nem combinado. E eu vou contar mais um detalhe disso. Né? O texto, então, agora, a partida. Quem relatou, sabe quem foi? A Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que, né, é vendida como grande aliada do governo. Ela foi a relatora para defender o que aconteceu ontem. Olha lá. Vocês estão vendo aí, um dos destaques desse decreto acabou a restrição à distância mínima entre clube de tiro e escola. Né? O decreto do presidente Lula previa 1 quilômetro de distância entre clube de tiro e escola, razoável, né? Não tem mais distância nenhuma, pode ser vizinho de escola, um clube de tiro a partir de agora. As pessoas voltam a poder colecionar arma automática de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito das Forças Armadas, né? Além de armas do mesmo tipo, marca, modelo e calibre em uso, em geral, pelas Forças Armadas. Liberou geral de novo. Né? Tudo isso era proibido pelo decreto. O decreto também retira da definição do rol de armas e munições de uso restrito as armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6 milímetros. Liberou geral. Né? E, finalmente, a proposta suspende um trecho do decreto que exigia que os atiradores desportivos comprovassem treinamentos ou competições por calibre registrado, das armas que eles têm registrada a cada 12 meses para concessão do certificado de registro. Agora não precisa fazer. É que nem renovação de carta de motorista, aí no caso, né? Não precisa mais renovar a carta, liberou geral ad eterno. Sabe qual é o placar de votação, gente? Sabe qual é o placar, Rebeca? Diga, Mauro, nos conte. Votação simbólica. Isso quer dizer que o governo engoliu essa. Não teve exigência de votação, de fazer voto a voto. Mauro, me explica melhor como é essa questão da votação simbólica. Como que é? Eu não entendo direito. A votação simbólica, o presidente da mesa diz assim: quem aprova o atual projeto, fique como está. Pronto. E aí está aprovado. Isso é a votação simbólica. Qualquer pessoa pode levantar, líder de partido vai levantar o dedinho e falar: não quero votação simbólica, quero votação nominal ou quero votação por bancada partidária. Tá? Entendi. Comentários aqui da nossa comunidade, o Hugo Rocha. Gente, a maior culpa é do povo brasileiro. Esses deputados e senadores foram eleitos pelo povo. É muito complicado. A Leonal Volanda diz: cada dia mais difícil. Maria Sá Xavier, Congresso canalha. A Vera Lúcia Cabral: o povo tem que aprender a votar em deputados, senadores que legislem em favor do presidente e do povo. Cadê? Vera Lúcia Cabral também: Lula não tem o que fazer com esse Congresso. Arthur Lira com as pautas bombas, sempre, né, gente? Arthur Lira, olha aqui Mazé Paz. A extrema-direita também será vítima de suas fake news. O povo está abrindo a mente e percebeu que políticos bolsonaristas são manipuladores de fake news. Será, Mazé? Tomara, viu? A gente espera sim. O Antônio Epifânio: bom dia, Mauro. Rebeca, está cada vez mais difícil viver nesse país com esse Congresso, uma quadrilha fora da lei. É isso aí. José Sebastião Pereira: bom dia. Ele está dizendo aqui em Fazenda Rio Grande, Paraná, região metropolitana de Curitiba, estamos com saudável 5 graus. Muito frio lá. Ô, Mauro, o Miyagi mandou superchat aqui para a gente, perguntando qual candidato à presidência da Câmara é menos pior. Então, Miyagi, até agora, o que saía lá do Palácio, a ideia era de que este Antônio Brito, do União Brasil, porque é o seguinte, é gente da direita que vai ser eleita, é gente da direita, que seria o candidato mais razoável, mas a gente viu aqui ontem, ou o Marcos Pereira, um dos dois, né? Tanto que o Bolsonaro já disse que não vota em nenhum dos dois. Né? O candidato do Lira é o Elmar Nascimento,
E o PL está negociando, é a maior bancada do Congresso, só vota naquele presidente que se comprometer com a anistia ao Bolsonaro e aos golpistas. Então, um cenário bem difícil para a composição para a eleição da presidência da Câmara. Só mais uma coisa em relação ao voto simbólico, é assim mesmo que eu te falei, tá, Rebeca? O presidente fala, quem está em acordo, fique como está. Então, em tese, quem não está em acordo, pula da cadeira, levanta a mão, grita e tal. Mas é o seguinte, só tem votação simbólica quando tem acordo. Tá? Então, por isso que é sempre assim, quem está de acordo, fica como está aprovado. Né? Nem para. É automático, é assim que funciona, porque tem um acordo prévio, né, para a votação simbólica. Isso quer dizer, então, que tudo isso que foi aprovado em relação ao decreto, a derrubada de boa parte do decreto das armas, foi aprovado com acordo geral e irrestrito.